Bom dia na paz do Senhor Jesus, que maravilha poder estar pela manhã, poder falar contigo pelas madrugadas. Me permita, hoje estou um pouquinho atrasado, mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes o corpo físico ele cansa um pouquinho, mas nós louvamos a Deus porque o Senhor, Criador dos céus e da terra, conhece as nossas limitações, dificuldades e sabe dos nossos problemas. Quero dizer para você que Jesus te ama. E nesta manhã eu tenho um texto da palavra de Deus, do qual o Senhor tem para os nossos corações, e eu quero ler o capítulo 5 por completo de Apocalipse, para nós refletirmos a grandeza de Deus em nos dar as condições de sermos libertos através de Jesus Cristo. Capítulo 5 de Apocalipse diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir o seu selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto, e de receber poder, riqueza e sabedoria e força, honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono, ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Que maravilha! Nós entendemos pela palavra de Deus que alguém digno, que foi morto e ao 3º dia ressuscitou, ele veio resgatar-nos. E aqui a palavra de Deus em Apocalipse vai dizer que não havia ninguém que pudesse abrir aquele livro, mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do qual João anunciava ele e falava dele, porque João Batista foi o precursor. Hoje nós lemos na palavra de Deus que ele tomou o livro e abriu para que nós pudéssemos ter as nossas vistas abertas. Interessante que
eles cantaram um novo cântico, dizendo, um novo cântico, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue, olha bem, com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e línguas, povo e nação. Aí eu me encontro com o nosso apóstolo João também, na primeira carta, dizendo assim, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós encontramos com João lá no deserto, proclamando, abrindo o caminho, preparando o caminho para o Mestre, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora encontramos com João, também, primeira carta de João, o apóstolo João, dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, meu amigo, quando nós nos rendemos aos pés do Senhor, quando nós entregamos as nossas vidas para que Ele guie o nosso caminhar, completamente Ele vai nos dando as diretrizes de que nós precisamos melhorar as nossas condições de andar com Ele, de viver com Ele. Nós vemos que ainda não atingimos aquilo que Deus deseja em nossas vidas. Cada dia nós vamos melhorando e procurando melhorar em santidade, no amor, na graça, e o Senhor vai tirando aquilo que não agrada a Ele, a sujeira, porque se nós permitirmos, Ele faz uma limpeza para nós podermos viver uma vida agradável a Deus. Mas nós precisamos ter esse desejo de nos aproximar mais de Deus, de buscar mais de Deus. Por isso que quanto mais eu busco de Deus, mais eu quero a Deus. É uma fonte inesgotável e mais Ele tem para nos dar. Então, nesta manhã eu convido você para buscar ao Senhor, para buscar a sua graça. E nós vemos aqui que eles cantavam um novo cântico, e quem busca a Deus, ele tem um novo cântico nos seus lábios. A alegria brota no seu coração, independente da circunstância, porque ele sabe que a alegria do Senhor é a nossa força, esperando no nosso Deus. Quando a gente vai olhando para a palavra de Deus e vai meditando na palavra de Deus, foi o Senhor que abriu o livro, do qual ninguém poderia abrir. Ninguém. Nem tanto que o apóstolo João diz que ele chorava por ver que não havia uma pessoa que tinha condições de abrir o livro. Mas o Cordeiro de Deus abriu para nós as condições, abriu a nossa mente. Hoje nós já não vivemos por nós mesmos. Hoje nós vivemos com desejo de ver e ouvir o nosso Mestre nos instruir cada dia mais para uma vida em santificação, uma vida em santidade. E cada dia você e eu vamos descobrindo que nós precisamos melhorar. E essa melhora, ela vem gradativamente quando nós deixamos Deus agir na nossa vida. Por isso que a necessidade de nós crermos em Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador, buscar a sua presença, buscar a sua graça, porque só Ele que abriu o caminho para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, o caminho, o véu do tempo foi rasgado. E este Cordeiro de Deus deu a sua própria vida. Por isso que você pega Isaías 59, versículo 16, se eu não me engano, vai dizer assim, que o Senhor olhou para a terra e não viu alguém digno, um braço que poderia ser estendido. E Ele se alegrou, mas o braço do Senhor se estendeu a nós. E Ele se alegrou porque não havia ninguém, mas o Filho de Deus fez isso por nós. Talvez nós não entendemos isso, talvez você não entende isso, porque todos que vão entendendo, vai chegando mais a Deus, vai entendendo que Jesus, só Ele é o meio para nós encontrarmos e estarmos em Deus, porque foi Ele que abriu o caminho e mais ninguém. Então, quando você vai abrindo os seus olhos, vai entendendo a bondade de Deus, você vai entendendo que é preciso melhorar cada dia. E eu quero dizer para você, nesta madrugada,
Eu quero melhorar para o Senhor. Então, para melhorar para o Senhor, eu preciso deixar Ele reinar em mim. Quem está reinando na sua vida, na minha? Precisamos ver esse conceito. Muitas das vezes o mal está reinando na sua sutileza, tentando te enganar, levando você fora dos parâmetros da palavra de Deus, falando para você que pode isso, pode aquilo, pode aquele outro, e a palavra de Deus não diz isso que pode. Uns falam que todos os caminhos levam a Deus, mas eu não vejo isso na palavra de Deus. Eu vejo que Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outros falam que tem atalhos para chegar a Deus, mas Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus dizendo. Então é preciso ter um encontro com Jesus, quer queira, quer não queira, o caminho é Jesus. Renuncie a si mesmo e comece a entrar pelo caminho. Muitas vezes nós somos orgulhosos, a gente não quer aceitar que errou, a gente não quer aceitar que está no caminho errado. Não, fulano fala que está no caminho certo, eu também estou, mas nem a Bíblia. Renuncia os caminhos antigos que muitas das vezes te levou a lugar nenhum, como eu renunciei. E hoje eu estou vivendo em novidade de vida com o Senhor, não sou melhor do que ninguém, mas o Senhor se deixa se revelar. Pede a Ele, busque a Ele. Quando a palavra de Deus diz que quem crer em Jesus Cristo será salvo e quem não crer será condenado, é a realidade. É a realidade, porque Ele fez o sacrifício. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é. Mas eu louvo a Deus, meu amigo, eu volto a refletir com você. Olha bem, em túmulos de pessoas que são adoradas por aí afora, está escrito aqui: jaz fulano de tal. Mas no túmulo de Jesus está escrito assim: ele não está aqui, ressuscitou. Ao terceiro dia, ele levantou dando um brado. Mas enquanto isso, ele estava lá nas profundezas do abismo, pregando a palavra àqueles que não tinham conhecido o Cordeiro. E ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos. O único que pode te dar vida é aquele que é a vida em si. Então eu quero convidar você para deixar esse Jesus entrar no teu coração. Deixar esse Jesus fazer morada em você. Tira o orgulho, o egoísmo de achar que está certo. Muitas das vezes a gente tem esse orgulho na nossa carne. Quando alguém vem nos confrontar dentro da palavra de Deus, nós não achamos, não gostamos. Mas quando você perceber, olha, isso é para o meu bem, e eu quero o bem. Então essa pessoa me ama, ela quer o meu bem. Aí você vai entender diferente o modo de agir, o modo de viver. Que Deus te abençoe nesta manhã, que o Senhor te abençoe neste dia, e fique com esta palavra. Jesus te ama, e Ele deu a sua própria vida por mim e por você. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que abriu o livro, que é digno de ser adorado. Ao único e verdadeiro Deus, que pode fazer a diferença na minha vida e na sua. Que Deus te abençoe nesta manhã. Tenha uma ótima manhã, abençoada por Deus. E se puder, inscreva neste canal. Eu tenho dificuldades para pedir muitas coisas, mas eu quero continuar falando para você do amor de Deus. Ainda que falamos pouquinho para não cansar, e é até bom,
Mas o meu desejo é te dar um bom dia com felicidade, saúde e paz. E que você tenha um encontro com Jesus. É o meu maior desejo, que você fale assim, olha pastor, eu encontrei com Jesus. Eu tive um encontro, a minha vida mudou. Você não vai ser mais o mesmo. Quando a gente encontra com Jesus, a gente não continua na mesmice. Aí a gente sabe quem é Ele. Mas um encontro verdadeiro, porque tem pessoas que procuram encontrar com Ele, mas não tem esse encontro, esse desejo, não se solta. Ele vai no embalo. Não, deixa Deus falar no teu coração, você vai ver que coisa maravilhosa. Que Deus te abençoe nesta manhã, fique com esta palavra e se Deus permitir, pela madrugada de amanhã eu estarei também aqui. Se o Senhor permitir, Ele é dono de todas as coisas e eu quero fazer a sua vontade, quero estar na sua vontade. Confesso a você que tem momentos que a gente desanima de poder estar falando a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus pelas madrugadas. Às vezes dá um desânimo, porque a gente sabe que a gente quer ver todos bem, mas muito pouco tem dado ouvido à palavra de Deus. Graças a Deus que você deve estar incluído nesse pouco, pelo menos. Mas se inscreva para que nós possamos atingir mais pessoas, possamos ter mais liberdade para poder pronunciar. O canal é pequenininho, está começando há pouco tempo. Às vezes eu não sei nem pronunciar, não tenho condições de ter apetrecho como muitos têm para falar. Não tenho condições para isso. Eu falo num celularzinho, eu vou dizer para você, tem hora que ele quer dar um pane, mas Deus conhece todas as coisas e o meu desejo é chegar a ti, meu amigo, com alegria, com prazer, falar para você, meu amigo, Jesus te ama. Eu quero ver você bem. Olha, se você conhecesse o meu coração, você saberia que eu estou falando a verdade. Glória seja dada a Deus, no meu coração não tem lugar para ódio. Às vezes me pisam, falam algumas coisas, mas Deus que é tão bom, não deixa eu ficar magoado nem com raiva, porque isso não traz alegria ao meu coração. Pelo contrário, me dá enfermidade. Então eu não quero ficar enfermo, então eu dispenso isso, porque eu sei que Deus é que limpa toda mágoa, todo rancor, todo ódio. Ele transforma a sua vida de trevas para a luz. Ele transforma a tua vida da água para o vinho. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você, meu amigo. Se eu ficar aqui, eu quero falar muito e aí você vai ficar cansativo para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um ótimo dia na presença de Deus. Deus te abençoe.